Boa tarde a todos. Boa tarde aqui aos presentes, também aos nossos amigos da internet. Estamos iniciando mais um trabalho aqui na Casa do Caminho. Tá bom? E então aqueles recados básicos, né, que a gente sempre dá, né? A casa tem trabalho todos os dias, os horários ficam fixados na entrada. E no site também, quem estiver na internet, tem os horários das palestras. Inclusive a opção também depois de assistir as suas palestras gravadas. Tá ok? E só de sexta-feira que não, que é o dia do atendimento aos dependentes químicos e seus familiares. Esse é um trabalho que a casa está desenvolvendo aí, que está crescendo bastante, graças a Deus. Então, quem tiver alguém conhecido, quiser orientar alguém para assistir a palestra, é na sexta-feira, às 19h30. Tá? Essa não é aberta ao público, é só realmente para os... O público seria... A maioria são os familiares, né, dependentes químicos. Tá bom? E na área social, nós temos estamos aí com 3 trabalhos. Temos as cestas básicas, que acontece todo segundo sábado de cada mês, na parte da manhã, às 9 da manhã. E a gente aproveita aqui para agradecer a doação que vocês fazem, que os amigos também enviam para a gente, né? E esse mês nós estamos precisando mais de arroz, óleo, macarrão, sal e farinhas. Então, quem puder colaborar, continuar colaborando, né? A casa agradece bastante. Essa colaboração é que a gente sempre fala, né? 1 quilo de cada desses produtos para compor a cesta básica. Então, agradecemos bastante. Temos também o atendimento aos nossos irmãos, né? Moradores de rua. Esse acontece todo sábado na parte à tardezinha. Por volta das 18 horas, a equipe sai daqui e as imediações do metrô Carandiru. Tá, ok? Esse daí também nós estamos convidando, quem quiser participar. Apareceram 2 novas pessoas aí que já integraram também a equipe. E quem puder também colaborar com esse trabalho, agradecemos bastante. E temos também no 1º e 3º domingo de cada mês o atendimento, né, para as mães gestantes. É os cuidados da gestação e os primeiros cuidados com o bebê. Esse trabalho é feito no 1º e 3º domingo de cada mês, na parte da manhã. Esse trabalho é para as mães das famílias cadastradas. Então aí o pessoal tem uma equipe também que orienta, faz os ensinamentos básicos, né, para essas mães, futuras mães. Então são esses trabalhos, né? E aí a gente também está convidando vocês, vai ter um bingo beneficente para as crianças do orfanato Cotique. O Cotique, eles fazem uma parceria aqui com a gente, nós atendemos eles também nos ajudam bastante. E esse bingo deles é para arrecadação de fundos, né? Porque a gente sabe que nessa época, né, todo mundo está, em relação a dinheiro para se manter, não está fácil. Então, esse bingo vai acontecer no dia 27, quem quiser participar, está sendo vendido também. Aí os ingressos, né, tá junto com a Sandra, com a Cida e com a Akil. Tem um cartaz também na entrada da casa ali. A gente agradece também quem puder colaborar com esse evento aí da Cotique. E nos trabalhos, né, como nós sabemos, todos os dias também tem meia hora antes, tem o atendimento. Quem quiser ter uma conversa, uma palavra, é só chegar um pouco antes, sempre tem alguém para receber. Tá ok? Então agora eu peço os presentes que desliguem seus celulares e vamos nos preparar. Então convido vocês a cerrar os olhos, deixar-nos envolver com esse clima harmonioso da casa, que nossos amigos espirituais presentes nessa casa já prepararam. Então vamos nos aquietando e vamos pedindo licença a Deus, nosso Pai, para podermos iniciar os trabalhos na tarde de quarta-feira. Essa primeira parte, onde é composta por estudo, né, onde sempre um irmão vem aqui e faz um diálogo, né, conosco sobre os ensinamentos que são ministrados pela doutrina, para nós nos fixarmos em algum tema, depois pesquisarmos e continuarmos o estudo para a evolução
espiritual, que é o nosso intuito, né? Cuidar do espírito. Sabemos que a verdadeira vida é na pátria espiritual. Então é lá, né, em relação ao espírito, que temos que nos cuidar. E uma vez criados, temos que evoluir. E a evolução vem por dois caminhos, pelo estudo e pela prática, através da caridade. Então vamos pedindo licença a Deus para iniciar esses trabalhos, pedindo sempre sua proteção, suas bênçãos, sempre contando também com o amor de Jesus que nos envolve no seu abraço fraterno, nos apaziguando, nos trazendo a sua paz, sua harmonia e a sua luz. E sempre contando também com o apoio, como já foi dito, desses amigos espirituais, que estão sempre aqui na casa, também nos orientando, nos fortalecendo e nos intuindo também para o bem. E vamos também pedindo a intercessão de Maria Santíssima, que nos cubra com seu manto de bênçãos, para que possamos ter a mente clareada, o coração aberto, para tudo que vai ser dito nessa tarde, para realmente sairmos daqui melhor do que entramos. O tema de hoje é Perigos do Perfeccionismo. É do livro Força Espiritual, é o item 39, é do José Carlos de Luca. Eu convido a nossa irmã Renata para vir falar conosco aí sobre esse tema. Boa tarde a todos. Muito bom poder estar aqui de novo, né, gente, para conversar um pouquinho. E o tema é bastante pertinente, né, como a maioria deles todos, porque o perfeccionismo ronda muitas pessoas, né? A gente tem o hábito de querer fazer tudo com muita perfeição e às vezes acaba não fazendo nada, né? Começa a planejar e a hora que a gente dá pela coisa não aconteceu nada de tão bom e nem de tão ruim, né? Então o texto começa assim, ó, cuidado, o perfeccionismo tem destruído as melhores plantações de felicidade. Então a gente volta, né, a repensar em algumas coisas. Quando é lógico que tudo que nós vamos fazer com planejamento sai melhor feito, né? Então fica bem feito, óbvio. Então, às vezes, nós mulheres, né, na cozinha, vamos fazer um bolo qualquer, um doce, sei lá. Se a gente separar todos os ingredientes primeiro, né, aquecer o forno, aquela coisa, a chance do preparado sair bonitinho é muito maior do que se eu começo já a fazer tudo sem ver nem se eu tenho os ingredientes primeiro, né, e aí, de repente, eu falo, nossa, e agora? Eu não tenho ovo, tá? Então, o planejar não está errado. Agora, o problema é a gente ficar com aquela perfeição demasiada, que tudo tem que sair do jeitinho que eu quero, porque senão eu vou ficar enlouquecido, não vou querer fazer mais. Então, aí a gente precisa tomar cuidado. Muitas pessoas, a pretexto de um trabalho perfeito, jamais conseguem dar o primeiro passo. Então, quer dizer, só fica naquele estágio do planejamento, eu vou fazer assim, 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 e nunca faz nada, né? Então, nós precisamos tomar cuidado para não cair nesse patamar. Não ficar só programando, planejando e não colocar a nossa ação em prática, porque às vezes também nós vamos pecar por essa falta, né, por essa falha. A perfeição absoluta, gente, só pertence a Deus, só Ele é perfeito, né? Então, assim, nós buscamos um aprimoramento. Nós estamos todos aqui encarnados num planeta onde cada um tem a sua imperfeição. Então, ser perfeito, né, as pessoas que querem lidar a todo custo com o perfeccionismo, elas esbarram nos semelhantes, né? Porque os semelhantes não são perfeitos. Então, por mais que a sua tarefa ou coisa simples ou mais complicada que você desenvolva esteja perfeito, uma outra pessoa vai achar que não está. Então, ninguém consegue agradar todo mundo. Por quê? Porque cada um está num nível. Então, nós precisamos fazer o que nós achamos de melhor para nós. Então, dar o nosso melhor. Em qualquer tarefa que eu vá desempenhar, esse é o melhor que eu posso dar? Não é fazer as coisas de qualquer jeito, né? Porque nós somos vigiados o tempo inteiro. Então, vou fazer pelas metades. Não vou fazer pelas metades, né? Então, eu tenho que fazer as coisas bem feitas, né?
muitos perfeccionistas, eles terminam os seus dias em estado de frustração íntima, justamente por conta disso. Eles programaram determinada tarefa, fizeram tudo tão perfeitinho, mas aí a outra pessoa não achou que estava tão perfeito assim, então eles acabam se frustrando. Ou eles idealizaram alguma coisa para sair com tanta perfeição e de repente deu uma falha e não saiu perfeito. Gente, em tudo na nossa vida, né? Se nós pensarmos assim, uma festa que foi organizada. Pode ter sido organizada com muita antecedência, né? Com todo mundo ajudando, colaborando, você contratou uma casa de festa, deu alguma coisa errada no dia, algo tem que falhar. E aí nós ficamos pensando, né? Por que as coisas falham? Voltando lá atrás, porque somos imperfeitos, temos que aprender a lidar com as imperfeições. E eu acho, ainda coloco uma opinião minha, principalmente, que é para a gente testar a nossa paciência, a nossa tolerância. Porque é ali que nós vamos ver o quanto que nós estamos preparados para lidar com situações como essas. E nós falhamos sempre, e muito, e gravemente. Muitas vezes, num aparato desse, né, num preparo de um evento, alguma coisa, você contou com a colaboração incansável de uma determinada pessoa. E aí, por um deslize dela, ou alguma coisa que ela não fez e que não estivesse a seu agrado, você já vai brigar, vai soltar os cachorros, falar, não devia ter combinado nada com você, papapá. Então, quer dizer, esquecer tudo que foi feito de bom para valorizar só o que foi feito de ruim. Então, não é bem assim. A gente precisa não deixar com que esses dissabores, né, assim, nos rondem o tempo inteiro, nos atormentem, fiquem dando forças para que a gente caia naquele padrão vibratório ruim, que faz com que a gente deixe de evoluir, porque você acaba deixando de evoluir, né? Se você fica naquele marasmo, sabe, igual o cachorrinho correndo atrás do rabo, a tua evolução fica estagnada naquele momento, ou senão você entra naquela sintonia da outra pessoa que te provocou. Então aí fica muito ruim, né? E mesmo a gente sabendo, se nós fizermos uma análise breve agora, nós sabemos que ainda falhamos, mesmo tendo, né, assim, o conhecimento, né, tudo que a gente vem buscar aqui, as palavras que a gente aprende, todo o estudo que a gente procura através do Espiritismo, nós somos falíveis. Então, mesmo procurando colocar tudo isso em prática, nós falhamos em inúmeras vezes. Então, aí é para desanimar? Não, pelo contrário. Fala, nossa, eu vacilei, gente. Desculpa, perdão, hein, Jesus. Foi mal, fiz errado, vamos começar daqui para frente. Então, é aquela história de não colocar lenha na fogueira, né? Então, joga aquela aguinha ali, acaba com aquele fogo e tá tudo bem, né? As pessoas descobrem, né, tarde demais, que elas exigiram muito e fizeram pouco ou quase nada. Então, muitas vezes, nós precisamos aprender a lição que a gente tem que saber o que esperar de determinadas coisas, situações e pessoas. Não adianta, nós não conseguimos tirar leite de pedra. É muito difícil, gente. Então, assim, eu preciso ter em mente aquilo que eu vou conseguir com determinadas coisas. Graças a Deus, o magistério me ajuda muito nesse quesito. Porque nós, como lidamos com o aluno, cada um tem um QI, né, que é o coeficiente intelectual. Então, cada um tem uma aprendizagem com uma rapidez diferente, tem facilidade para determinadas áreas. E nós nunca devemos julgar e taxar a pessoa como incapaz, como burra. Antigamente, né, as professoras faziam orelha de burro para o aluno ficar no canto da sala, colocavam aqueles apelidos, falavam, você não aprende nada. Então, se nós pudéssemos voltar atrás, né, e ver o mal que foi feito a essas pessoas, que várias deixaram até de estudar por conta disso, por quê? Porque foi falta de experiência para saber que cada um tem um talento, gente. Existem pessoas que não gostam nem das línguas estrangeiras, nem das áreas humanas, nem das áreas exatas. Tá, não gosto de nada, mas do que você gosta? Eu gosto de trabalho manual. E é um artista. Entendeu? E essa pessoa, ela tem menos valor do que uma que é expert em física, em química, em matemática? Claro que não. Então, eu falo assim, nós temos que valorizar cada coisa que as pessoas fazem para nós. Hoje, na minha leitura diária da manhã, eu estou lendo um livrinho, né, que a gente vê as mensagens todos os dias, que é aquele Teu Lar, né? E aí, hoje falava da parte da colaboração das pessoas na casa, das pessoas no lar. Então, quem é muito perfeccionista sofre, porque quem é perfeccionista com os afazeres da casa
arruma a casa, guarda tudo as coisas e não quer que ninguém nem entre. A pessoa tem que entrar voando na casa, né? Porque não pode pisar no chão, foi encerado, né? Passou um vejo ali, um negócio, não pode. Mas você já vai tirar esse negócio do lugar, mas se você... E uma vez também, ainda voltando na história da escola, eu me lembro de ter trabalhado com um colega que ele falou assim, gente, eu não entendo por que as mulheres colocam tapete no banheiro se é pra gente não pisar quando sai do banho. Aí eu falei, amiga, é porque é enfeite, você tem que enxugar o pé lá dentro do box. Mas como a senhora que eu vou pôr o pé eu enxugo um e o outro, então. Você enxuga um, põe esse que tá enxuto pra fora, depois enxuga o outro. Simples assim, igual a mulher faz, olha que fácil. Ah, é assim? Eu falei, aí o tapete vai estar sempre sequinho. Mas não é uma incoerência que a gente faz? Ué, se você põe um tapete, subentende-se, né, que é pra pisar. Ué, saiu da água, tá molhado, ele vai molhar, né, gente? Mas a gente não quer o tapete molhado, enfim. Esse tipo de detalhe, entendeu? Então, se cada um fizer a sua parte, colaborar em casa, eu acho que essas minúcias, essas coisas pequenas, elas vão desaparecendo. Porque cada um, dentro da nossa casa mesmo, tem um hábito, tem um jeito de ser, foi criado de um jeito diferente. Então, um é mais ordeiro, o outro é mais bagunceiro, o outro é mais ou menos, não é nem aqui nem lá. Mas tudo pode ser combinado, tudo pode ser moldado. Essa geração que vem vindo aí, nós percebemos, assim, eles não gostam muito dessas coisas. Então, eles são aptos, né, e experts em tecnologia. Mas se você propuser, vamos fazer uma faxina, não, esses serviços mais braçais, primários, eles não querem. Mas só que eles precisam entender que para a gente sobreviver, nós precisamos desse tipo de coisa. E daqui a um tempo muito próximo, muito curto, nós não teremos ninguém para ajudar a gente nos afazeres de casa, não. Tanto que povos mais evoluídos, né, países mais desenvolvidos do que o nosso, vamos colocar melhor, eles já têm máquinas para fazer um monte de coisas. Então, aspirador de pó que passa sozinho na casa, né? As máquinas que ligam e fazem tudo sozinho, as geladeiras que agora vão calcular o prazo de validade dos nossos alimentos, quanto que a gente tem lá dentro, te avisar, mandando um torpedo pro seu celular que você precisa comprar determinado item. Então, assim, se a gente parar para pensar, né, no avanço tecnológico, muitas coisas boas vão acontecer na nossa vida. Nós vamos tendo facilidades, mas o básico, o normal, a gente precisa saber fazer, não tem como, né? Mas não precisa ter neura, né, gente? Porque essa perfeição é uma coisa boba. Então, você fica lá. Uma vez um outro psicanalista, ele falou na televisão, não vou recordar o nome dele, não. Ele disse assim, que uma mulher chegou no consultório dele, né, para reclamar, para se queixar do marido, falando, eu fiquei naquela casa o dia inteirinho, escovei o chão com escovinha, limpei com cotonete o azulejo, e esse infeliz nem viu nada, chegou, passou batido, nem para falar que a casa estava cheirosa. Onde já se viu? Ele falou, minha amiga, mas é homem não vai ver isso. Ele só iria ver se tivesse, sei lá, uma caixa de areia no meio da sua sala, um cocô do cachorro no meio do caminho, alguma coisa muito gritante, ele não vai ver isso. Então, para de se matar. E é verdade. A gente fica com esses detalhes porque, assim, você acha que para ficar bom, o perfeito, né, é ficar impecável. E muitas vezes, gente, não vale a pena você perder aquele tempo todo. Eu sou uma doida que tirava a janela para lavar, né? Pra quê? Punha lá, chovia de tarde. Eu falava, não, São Pedro tá de brincadeira comigo, né? Poxa. Aí eu parei para pensar, falei, mas por que você tá fazendo isso? Entendeu? Então são coisas... mas é loucura da pessoa? Não, porque cada um gosta. Aquilo lá faz parte da sua vida. Então... você acha que daquele jeito é o jeito correto. E muitas vezes, com o passar do tempo, nós vamos vendo que as coisas não são só da maneira como a gente enxerga, né? Você não precisa fazer mal feito, mas também não precisa morrer para fazer uma coisa que ninguém vai olhar, não vai modificar a tua vida, não vai valorizar, e dali 5 minutos vai acabar o teu trabalho, né? Então é complicado. Não exija a perfeição dos outros. Você está vivendo num mundo de pessoas imperfeitas, lembra que eu falei lá? Para que também nós possamos reconhecer as nossas limitações. Então, nós somos espelhos uns dos outros. Então, não existe pessoa tão imperfeita, nem pessoa que é perfeita ao máximo. Nós não convivemos com essa disparidade. Todos nós estamos mais ou menos que no mesmo patamar. Uns um pouquinho mais evoluídos, então tem determinada forma de olhar as coisas. Outros um pouco menos, ainda não chegaram lá, eles ainda terão oportunidade de chegar. Então, cabe àquele que é mais evoluído, que é mais instruído,
assim, não é aceitar, né? Porque a gente também, o ser humano não gosta muito de aceitar as coisas, né? É entender, né? O aceitar e o entender são palavras diferentes. Então você entende o que o outro está fazendo. Dá um voto de confiança, né? Falar, mas não fez por mal, né? Então vamos tentar explicar, ensinar direitinho, que as coisas vão funcionando. Não é errado errar. O sucesso é o resultado de um processo longo de erros e acertos. Então, não tem o ditado que diz que a gente acerta através dos nossos erros, né? As pesquisas não foram feitas através disso, né? O ratinho lá, né, não é colocado para assim, seguir todas aquelas etapas, né, de desenvolvimento para até chegar num determinado ponto que ele não pode mais, para desenvolverem até remédios para nós. Então, assim, nós sabemos que tudo que acontece na nossa vida pode ser melhorado ou piorado, depende de nós, né? Então, nós é que temos as rédeas da situação na nossa mão. Então, se nós quisermos ter um caminho cheio de espinhos, nós vamos promover isso. Se nós quisermos ter um caminho um pouquinho mais leve, né, mais tranquilo, mais florido, está nas nossas mãos fazer isso também. Então, não adianta querer mudar o outro. Eu preciso, às vezes, mudar a mim mesmo. Não dá para ficar achando que o defeito está no nosso próximo. Lembra aquela história de apontar o dedo? Tem 3 voltados para mim, né? 1 para cima, 3 para mim. E aí, como faz? Porque, às vezes, o outro, do jeito que ele está agindo, ele está achando que ele também está certo. E aí a gente vai ficar naquele impasse e não vai se entender nunca, né? Ninguém tem verdadeiramente defeitos, né? Ainda não aprendemos tudo. E a nossa perfeição, né, vamos colocar assim, ela está de acordo com a nossa idade espiritual. Então, de acordo com aquilo que eu tenho de carga na minha evolução, eu vou trazer como algo mais perfeito ou não. Então, eu preciso, sim, desempenhar as minhas tarefas, as minhas funções, da melhor maneira possível, né? Eu sempre gosto de dar o exemplo dos pais, né? Os pais, e principalmente a mãe, a nossa missão, ela é muito séria, né? Porque nós temos em nossas mãos, né, confiados para nós, seres que nós temos que, através dos nossos exemplos, tentar colocar no caminho do bem, né? Então, o pai nos confiou essas pessoas. Então, às vezes, não é nem pai, nem mãe, pode ser o avô, a avó, o tio, a tia, alguém que esteja envolvido no processo da educação de uma pessoa. E muitas vezes você fez o teu máximo, você fez o teu melhor, desempenhou a sua função da melhor maneira possível. Mas a pessoa não foi para o caminho do bem, ela se desviou, né? Então aí você fica se culpando. E nesse momento a gente precisa se perguntar, será que a culpa é só minha mesmo? Será que eu preciso ficar me autoflagelando? Quer dizer, se eu tenho consciência que eu fiz o meu melhor, que eu quis fazer tudo de bom para aquela pessoa, se ela se desviou no caminho sozinha, o problema foi dela, né? A imperfeição foi dela, não foi minha. Então, nós precisamos pensar nisso também. Às vezes, a gente fica julgando, né, as pessoas, falando que são imperfeitas e tal, mas nós julgamos um recém-nascido porque ele não anda ainda? Não, né? Achamos a coisa mais linda a cada passo que tem de evolução, não é? Então, hoje as crianças já nascem de olhinho aberto, né? Todas durinhas. É outra história, né, gente? Eu me lembro que antigamente as crianças tinham um coeiro que precisava ficar enroladinho igual um canudinho de sorvete, né? A casquinha do sorvete, fazer aquele charutinho, né? Para elas ficarem durinhas. Demorava 10 dias para o pescocinho começar a querer ficar rígido, né? A mãe tinha que colocar, as comadres vinham, põe de bruço para fortalecer a espinhela, que não sei o que lá, a espinha tem que fortalecer. Imagine, hoje eles nascem, oi gente, cheguei, tá tudo bem, tem um celular aí, é de touch, tá? Vou mandar uma mensagem. É muito diferente, né? Então, nós percebemos que são espíritos que estão em outro estágio, né? A evolução já é outra. E não só os seres humanos, até os animaizinhos, né? Se a gente perceber, os gatinhos, cachorrinhos, nossa, ficava 15 dias com aquele olhinho grudadinho, né? Até abrir, não mexia nada. Hoje os bichinhos se viram, se a mãe vai embora, eles dão um jeito e pronto, né? Tudo vai mudando, graças a Deus. O estágio evolutivo de cada um de nós depende, né, gente, tem a ver com a perfeição relativa e com a sabedoria do bem viver de cada um de nós, né? Então, nós precisamos ter essa sabedoria em querer aprender e, principalmente, nos beneficiar da luz que cada um de nós é capaz de emitir. Então, todos nós
somos seres que podemos ser iluminados. Basta cada um de nós querer acender, né, o nosso interruptorzinho e deixar a nossa luz acesa ou apagada. Quando que a luz está apagada? Quando alguém te pergunta, oi, tudo bem? Você pode estar com o maior problema do mundo. Olha que diferença você dizer assim, oh, tudo, graças a Deus, e você? Ou senão assim, fazer o quê, né? Na minha vida nada dá certo mesmo, eu tô de novo com não sei o quê, meu filho não sei o que lá. Então você... não que seja errado a gente contar para as pessoas o nosso real estado, né? Não é isso. Mas é a forma como você faz, né? Então, às vezes, existem pessoas que precisam passar para as outras, né? Para quem convive com elas, aquela ideia negativa de que tudo vai ruim, de que nada tá bem, né? Nossa, mas que pessoa frustrada, não tem nada de bom para poder falar para ninguém. Gente, só a oportunidade que nós temos de estar aqui já tem que ser agradecida noite e dia, né? Então, assim, em que condição nós estamos, aí já é outra história, porque aí cada um está na condição que precisa estar, não é verdade? Ou porque já estava combinado, ou porque no meio do caminho nós demos uma escorregadela aí e combinamos uma outra coisa, arrependemos e aí vamos bater cabeça. Então, assim, a gente precisa tirar proveito da melhor forma possível de tudo aquilo que nós aprendemos. Então, e como que eu tiro proveito disso? Eu colocando em prática, né, as coisas que eu venho buscar, que eu consigo visualizar, as nossas experiências, né? Quanto mais o tempo vai passando para nós, quanto mais experientes nós vamos ficando, nós não vamos encarando os problemas de maneira diferente. Tranquilo, tá tudo certo. Então, assim, vamos valorizando coisas que antes não valorizávamos e desvalorizando coisas que antes valorizávamos. Então, às vezes, uma pessoa com uma idade mais avançada, para ela o importante é ter saúde. Tá tudo ótimo. O restante é consequência, ela morar bem, ter dinheiro guardado, essas coisas materiais, elas não vão importando tanto, né? Então, nós precisamos começar a valorizar esse tipo de coisa. O melhor tratamento para o perfeccionismo é desenvolver a capacidade de rir de si mesmo, né? Quando a gente cair, né, em algum determinado ponto do nosso caminho. Então, caiu, levou aquele tombo, né? Ou se não, só tropeçou, deu aquela, né, tropicada que a gente fala, né? Aquele cata-cavaco. Levanta, dá risada, né? Dá uma olhadinha para ver se alguém tá vendo. Ri de você mesmo e tá tudo certo, né? Porque se a gente começar a ter esse tipo de atitude, nós vamos sofrer menos quando nós tivermos que preparar as nossas coisas. Então, o nosso planejamento vai acontecer? Vai continuar acontecendo. Mas eu sempre vou ter um plano B, né? Porque eu vou ter capacidade de visualizar se aquela determinada tarefa não der certo, o que eu posso fazer. Então, aí entra aquela parte que eu falei antes, a gente tem que saber o que esperar de cada pessoa. Então, ao invés de você revidar determinada coisa, determinado comentário, então é aquela fala que a gente diz assim, que pena, ele não sabe o que diz. Não é nem falar coitado. Não, ninguém é coitado. Que pena, não sabe o que diz ou não sabe o que está fazendo, né? Ainda não está no momento certo para poder entender tudo isso que está acontecendo. Então é assim, a gente, como tem um pouquinho mais de esclarecimento, começar a querer entender o próximo, né? Se a gente agir desse jeito, a força que nós vamos ter para poder levantar e continuar em frente vai ser muito melhor. Agora, se nós ficarmos decepcionados conosco mesmo, nós vamos permanecer no chão e ficar lá derramando lágrimas que vão ser improdutivas. E nesse momento a gente vai atravancar a nossa evolução. Porque aí é como se nós estivéssemos, né, numa caminhada e nesse momento nós paramos lá no meio do caminho, ficamos estáticos, não vamos nem para frente nem para trás e a coisa fica sem poder andar. Então, que a gente possa, assim, com a lição de hoje, lembrar que quem é perfeito é Deus, né? O único ser perfeito que nós conhecemos é Deus na sua infinita bondade, justiça, não faz pouco caso de ninguém, não é injusto com ninguém. Se a gente começar a cair naquela, né, história de ficar comparando as vidas, né? Nossa, mas por que fulano está passando por isso? Uma pessoa tão boa, tá? É tão boa agora e antes, quem que sabe? Né? O que fez para estar passando isso? Nós estamos aqui pagando contas, gente. Ninguém está aqui a passeio, né? O planeta Terra não é planeta de parque de diversão, planeta de aprendizado. Então, se a gente começar
a valorizar as coisas que nós passamos e enxergar da seguinte maneira, olha, podia ter sido muito pior, tudo bem, tá valendo. Às vezes você deu oportunidade para algumas pessoas durante muito tempo na sua vida, né? E aí, por um instante, você fala assim, nossa, como que eu perdi tempo? Não, eu não perdi, eu ganhei. Eu ganhei porque eu dei oportunidade para a pessoa aprender, ela não quis aprender, então o problema não foi meu, o problema foi dela. Eu preciso, assim, saber lidar com esse tipo de coisas que acontecem no meu caminho. E isso, gente, é no nosso trabalho, é na nossa casa, né, com os nossos pares, com os nossos filhos, netos, familiares, os nossos amigos no trabalho, as pessoas que nós conhecemos, né, na nossa vizinhança. Então não dá para ficar nesse tipo de julgamento e esperando que as pessoas sejam iguais a nós, porque elas não vão ser. Então esse perfeccionismo, essa perfeição, ela não vai existir em todo o tempo. Então nós temos que saber esperar, né, receber principalmente aquilo que os outros podem nos ofertar e procurar fazer sempre o nosso melhor. O nosso melhor não precisa ser o perfeito, ele precisa só ser o nosso melhor, tá bom? Isso que eu tinha para falar com vocês. Uma boa tarde a todos e agora podem fazer as perguntas. Vou beber água. Obrigado, Renato. Bom, agora é hora de vocês participarem. Vai começar a formar fila. Olha lá, quarta-feira é excelente. Já vi que lá na internet tem umas 10 perguntas, né? Uhum. Alguém quer fazer algum comentário? Quer falar alguma coisa? Complementar alguma Comentar coisa? alguma coisa? Não? Fiquem à vontade. Não, gente, ou tudo certinho ou nada desentendido. Não sei, né, Vladimir? Vamos ver, né? Mas no dia da prova a gente sabe. Né? Mas vou falar alguma coisa para você comentar. A ideia do texto, né, ela surge de quando Jesus, na mensagem do Evangelho de Mateus, né, quando Jesus fala, sedes perfeito, como meu Pai é perfeito no céu. Né? Então Jesus, quando fala isso, é exatamente o que o texto quer explicar. É para nós buscarmos essa perfeição, mas não sermos ali, esse ser perfeito. Não é naquele momento. Não é uma coisa assim imediata, porque né, Vladimir? A ideia nossa como eu coloquei, você também colocou, a ideia nossa é evoluir. É a evolução. É a evolução. Né? Somos uma vez criados, né? E aí a gente quer ir para mundos melhores, para mundos perfeitos. Essa perfeição a gente então, vai essa adquirir. Perfeição né? que a gente a Sandra quer falar. Tem que conseguir lutar para isso daí. Que bom, uma pergunta, ó. Vamos lá. Não, você vai falar? Tá bom. Não, a gente fala da perfeição e perfeccionismo, né? O perfeccionismo é um defeito da alma da ser humano, tá? E a perfeição é o que nós estamos fadados a ser anjos um dia, né? Exatamente. Então, é essa perfeição que nós temos que buscar. O perfeccionista precisa de tratamento e de ajuda, né? Porque ele vive em desespero, em agonia, porque nunca consegue fazer direito e ele se cobra demais. Exatamente. Né? E essa cobrança traz para ele problemas vários, né? Que a gente já sabe, a gente já conhece. Então, a gente tem que tomar cuidado. Quando começar a ficar com muita coisa em cima daquela coisa, tem que ser certo, tem que ser do jeito que ficar alerta para poder receber tratamento e ajuda, senão, exatamente. Tá? E a perfeição nós vamos chegar lá, vamos ser anjinho um dia, se Deus quiser. Exato. Teve na palestra desse tema, né, no sábado, e foi comentado exatamente isso aí que a Sandra colocou. Foi uma pergunta. Se o perfeccionismo seria o caminho para doenças, né? Seria, aí deram até como exemplo o TOC. Porque é tudo distúrbio, tudo né? o TOC, entendeu? E aí eu até relatei um exemplo que eu vivi, né? Um casal que eu conhecia, que ela tinha essa mania que você falou, de tudo tinha que estar no lugar certinho, tudo brilhando, né? E eles até acabaram se separando, infelizmente, porque não houve continuismo. Eu era a única pessoa que conseguiu ter a amizade deles de comer na casa deles, porque você estava comendo, ela já estava indo. Entendeu? De tanto complicado. Você acabava de tirar, você estava acabando assim, você punha o garfo só para pousar, falava, terminou que já para lavar e pôr o prato no lugar. Você vê o nível aí ela realmente teve que fazer tratamento psiquiátrico, teve que tomar. Não faz tão automático que não percebe o que está fazendo, né? Então. Exatamente. E aí não acabou não dando certo, né? Por causa disso daí. Acaba sendo doença. Então, para isso tem que o psiquiatra, Exato. né? Para buscar tratamento, né? Psicólogo, psiquiatra.
Às vezes, o que acontece com o perfeccionista é que ele acha que aquilo que ele está fazendo é tão certo, que ele não dá possibilidades para experimentar coisas novas. Exatamente. Né? Ele perde. Não, e o perigo, né, é aquilo que eu falei, ele não aceita aquilo dá errado, a falha, entendeu? Então, por isso que o texto, né, começa, que aquele que fica idealizando tanto, ele cria uma coisa tão perfeita na cabeça, que a hora que vai idealizar, se tiver um deslize, ele não fez nada, né? Porque só ficou idealizando e não conseguiu praticar nada. Então é muito complicado isso. As pessoas precisam, assim, se conhecer, né? Vigiar sempre tudo aquilo que faz, porque é muito complicado você aceitar alguém falar pra você. Quem tem algum distúrbio, alguma doença comportamental, se um terceiro vem falar, vai entrar por aqui e sair por aqui. É muito complicado. A pessoa só vai buscar tratamento quando ela cair na realidade que ela está precisando de ajuda, né? Então, isso é muito difícil, porque é o que o Vladimir falou, quer dizer, olha o tempo que deve ter passado para essa pessoa conseguir buscar ajuda e conseguir se tratar. A gente não enxerga, né? Você acha que às vezes trabalha tanto, está tão preocupado com outras coisas, que você não consegue olhar para você mesmo, para ver se você está escapando, né? Deixando escapar pelo vão dos dedos a tua coerência, né? Você acaba sendo incoerente. E, assim, aparentemente, né, esse tipo de pessoa, as coisas dele são até bonitas, porque tudo é certinho. Nossa, Mas só que causa inveja, né, Vladimir? Nossa, causa inveja. Em nós mulheres, né, já pensou? Aquele guarda-roupa que é arrumado, né, nas cores do mais claro para o mais escuro. Todas as toalhas são dobladas do mesmo jeito, os guardanapos, os panos de louça, mas só que verdade. É aquilo lá, convivendo, você acaba enjoando, né? Assim, na hora que você vê a primeira vista, é uma coisa bonita. Porque tudo está sempre certinho. E aí a convivência bate no que falou aqui, porque como cada um está num nível de evolução, a outra pessoa não aceita, né? Porque nunca serão duas, né, almas gêmeas, né? Nunca serão dois afins assim, idênticos ali convivendo junto, justamente por conta da nossa evolução mesmo. Então sempre vai causar atrito. Como você colocou, né? A evolução é espiritual. É espiritual, exatamente. Você não sabe a idade que eu tenho e a idade que você tem. É isso mesmo, é isso aí. Então tá bom. Mais muito ninguém? Bom. Mais alguém? Então, gente, obrigado, muito Renato. obrigada, viu? Gostei demais que vocês participaram hoje, tá? A sala tava bonitinha. Prometo que a prova vai ser fácil. Bom, então depois dessas aprendizado, vamos agora fazer a nossa parte. Então convido vocês a cerrar os olhos e vamos vibrar. Vamos fazer essa vibração unidos. Vamos vibrar por todo irmão necessitado, seja do corpo ou da alma. Fazer com que essa vibração de amor, de luz, de saúde, de paz, chegue até aquele irmão que está acamado, como um bálsamo aliviando sua dor, seu sofrimento. Vamos vibrar também por aquele irmão que desrespeitou as leis humanas e leis divinas, para que ele também receba essa vibração e repense nos seus atos, naquilo que ele transgrediu das leis. Vamos vibrar pelos idosos, muitas vezes abandonados nos asilos, à espera simplesmente de um abraço, de uma palavra amiga, para que eles também se sintam agora abraçados por nós, com muito amor, com muito carinho. Vamos vibrar por aqueles que estão largados nas ruas, para que consigam também a sua recuperação, repensem os seus atos e tenham a iniciativa de recomeçar. Sabemos que um recomeço é difícil, mas é possível. Conhecemos irmãos que conseguem, então temos que tentar. Então vamos vibrar para que esses irmãos também consigam.
vibrando também por aqueles usuários de drogas, os dependentes químicos, para que eles também repensem as suas atitudes, as suas escolhas, e estendo a mão para ajuda, pois é um caso de saúde pública. Temos que ajudá-los para se reconstruir suas vidas também. Vamos vibrando intensamente por esse planeta Terra, que nos acolhe, vibrando por todos os dirigentes dos países, para que haja paz, harmonia e respeito nas suas decisões, para que possamos viver como verdadeiros irmãos, amando-nos uns aos outros. Vamos vibrar pelas casas de oração, em especial por essa que nos acolhe, a Casa do Caminho de Santana. Cada vez mais aumentem as pessoas e os lugares que propaguem o Evangelho do amor, o Evangelho de Cristo. Vamos vibrando para os nossos lares, familiares, locais de trabalho, por todos os locais que vamos frequentar. E vamos vibrar também por aquela pessoa, aquele ser, parente, seja quem for, que nos tem como seu desafeto, para que ele e nós também consigamos quebrar essa barreira e possamos nos entender, acabando com todo tipo de divergência. E vamos pedindo licença ao plano espiritual para vibrarmos por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Vamos agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, por esse aprendizado, que é nosso dever cada vez mais estudarmos e aprendermos, para o nosso propósito, que é a evolução. Então agradecemos esses minutos que ficamos aqui, agradecemos sempre a presença de Jesus, que disse que sempre estaria no meio de nós, a intercessão de Maria e a bondade desses espíritos que habitam e frequentam esta casa, que sempre estão entre nós, nos fortalecendo, nos ensinando, nos intuindo para o bem. Vamos agradecer a saúde que temos e pedimos licença para encerrar essa primeira parte do trabalho. Que assim seja, graças a Deus. Agora nós vamos dar continuidade com a aplicação dos passes. Nós agradecemos aos nossos amigos da internet e a vocês aqui pela presença, e até a próxima quarta, onde teremos outra reunião. Que assim seja.